Então, pessoal, voltando às nossas séries de vídeos, né, com relação à síndrome do pânico, eu agora vou fazer o último vídeo dessa pequena série que a gente se propôs a fazer. Nós falamos das possíveis causas, né, e como eu fiz para entender isso. E volto a falar que a minha opinião, o que eu estou dizendo, é embasado na minha experiência, né? Do que eu li, do que eu estudei, mediante conversas que eu tive com outras pessoas, né? Não tô aqui tentando dar um diagnóstico e falar que as pessoas devem fazer isso. Se quiserem tomar como parâmetro o que eu fiz, ou pelo menos analisar a possibilidade ou não, fica a critério de cada um. Não estou declinando medidas para as pessoas fazerem. Estou assim, vou expor a minha opinião. Como nós vimos, e quem quiser estudar pode, né, deve, eu acho que deve em vez de poder, né? A gente precisa conhecer aquilo que nos aflige, que nos atinge. Então, a conclusão que eu vi em relação à origem da doença é que a ciência não descobriu ainda a origem, né? Tem várias propostas, mas assim, uma conclusão definitiva não tem. Então, partindo do princípio que algumas opiniões falam que pode ser hereditário, né? Que pode ser... tem várias possibilidades da origem. Pode ser hereditário, pode ser a questão da sintonia, né? Das energias. Tem situações que falam da coisa espiritual, né? Fala de traumas da infância, que às vezes algumas pessoas que na infância são reprimidos pelos pais, pelos tutores ou por alguém que cuida, e aí a pessoa fica com aquele trauma e chega numa idade mais adulta, qualquer aperto que passa, qualquer dificuldade, tribulação que encontre, aí eclode nela aquele medo. Então, são várias situações, né, que os especialistas, sem ter uma garantia, né, de firmeza, de falar que é isso, mas eles aventam essa gama de possibilidade de ser a origem, né? Tanto é que no último vídeo anterior, eles falam da parte hereditária, dizendo que se a mãe da pessoa teve a doença, ou tem, a possibilidade de a pessoa ter é 70%, se o pai tiver, a possibilidade é 30%. Então, são várias possibilidades, né, pelo menos o que é conhecido até hoje, da origem, né, que fica claro. Agora, eu vou expor, já expus no blog, e vou expor de novo o que eu fiz. Não sei se é certo, mas relativamente para mim tá dando certo, né? Não estou dizendo que eu deixei de sentir, que eu não deixei, né? Mas o que acontece? A minha história, todo mundo já sabe que eu nunca fui a médico, nunca tomei remédio, nunca fiz terapia, e eu resolvi por mim mesmo. O médico falou: se você conseguir, você vai sentir muita coisa. Não, vou tentar. Se eu não conseguir, eu volto no senhor aqui, o senhor prescreve um remédio bom e eu tomo. Até hoje eu não tomei, já se passaram mais de 10 anos. Mas o que eu tenho observado, né? Nós falamos da terapia do Jung, né? Do Jungiana que eles falam. Fala da terapia cognitiva comportamental, né? Fala da transpessoal, né? Tudo isso são métodos que se utiliza
além do remédio, né, dos fármacos que dão, né, para amenizar os sintomas e a situação psicológica da pessoa. Não vou entrar nos detalhes, não vou. Claro que eu concordo que a pessoa tem que tomar sim, quem optou por isso deve fazê-lo, né? Eu optei por não, foi uma iniciativa minha, não sei se vai dar certo, né? Não sei até quando, pode ser que eu recaia, pode ser, mas o que eu tenho observado, independente, o que eu quero deixar claro é o seguinte, o que eu quero deixar claro é que, independente da forma que a pessoa busque a cura, seja na religião, seja no remédio, seja na terapia, ou seja em tudo junto, que às vezes a pessoa pode fazer a terapia, pode tomar o remédio, pode buscar uma ajuda no seu conceito religioso, tudo é válido. Mas isso é que eu observo, se a pessoa não tiver imbuída de uma vontade ferrenha, uma vontade assim quase que irresistível, ele não vai conseguir. Por quê? A gente percebe que uma das facetas, a maioria das pessoas, não estou falando todos não, mas a maioria das pessoas que são acometidas desses males, de distúrbios, ele tem uma certa dependência afetiva e emocional, né? E geralmente o dependente afetivamente, ele tem uma tendência a delegar a responsabilidade para o outro, né? Geralmente as pessoas não fazem as coisas sem que o outro participe, sem a opinião do outro, ele não toma uma decisão sem que tenha alguém que dê o veredito para ele, chega ao ponto às vezes da pessoa ter que sair, ter que ir uma companhia junto, fazer as coisas por ele. Aí o que acontece? Quando começa o tratamento, o que a gente observa? O doente, ele quer que as coisas, as outras pessoas resolvam a doença para ele. Ele quer que o remédio resolva sem ele fazer nada. Ele quer que o psiquiatra resolva sem ele fazer nada. Ele quer que o psicólogo resolva sem ele fazer nada. Não é assim. Precisa que o conjunto das coisas, né, alcance o resultado esperado. Porque a maioria, o que faz? Toma o remédio, espera que espera que o remédio resolva. Vai no psicólogo, o psicólogo ouve, dá algumas dicas, então ele vai delegando, né, funções e obrigações para outras coisas. Eu percebo que se vocês podem olharem, porque geralmente a gente tem mania de pesquisar só depoimento de pessoas que ficaram doentes, de pessoas que estão sofrendo igual a nós, mas muito raramente a gente pesquisa, né, vê vídeos, lê sobre pessoas que curaram. E se vocês prestarem atenção, as que curaram, elas têm um procedimento diferente, de confronto, de enfrentamento, de reação. Tem que ter uma reação. A pessoa tem que dar um passo, tem que acompanhar o tratamento. Enfrentar os medos, né? Fazer aquele confronto, aquela aproximação das coisas que causam medo, né? Reagir aos sintomas. Tá ruim? Faça. Tá com medo? Vai. Né? Essa é a participação. Agora, você toma o remédio e deita, toma o remédio e fica na cama, fica no sofá, né? Então, tinha que ter uma terapia chamada sofaterapia. Tinha que tirar o sofá do doente, a cama, porque aí não teria onde ele se reclusar, né? Ficar recluso. Porque a gente cria psicologicamente que o refúgio, o porto seguro é a casa. Mentira. É uma forma da gente também ter uma dependência, que a gente está perto das pessoas, perto de alguém que gosta, né, que gosta da gente, e a gente vai criando isso. Então, o que eu tenho visto, quando eu falo, tudo que eu falo é porque eu vivenciei, não estou tirando de livro. Claro que eu li, fiz um apanhado,
Mas todo esse apanhado que eu fiz, eu comparei com o que eu vivenciei. E aí cheguei às minhas conclusões, não é? Então, eu acredito piamente nisso. Sem a pessoa fazer um movimento de cura, de equilíbrio, de entendimento, não sai do lugar. E a gente percebe, a dependência é tanta, que a gente às vezes fica buscando pessoas que se sentem igual a gente para ficar macetando aqueles sintomas. E não sai desse caminho. Então eu acredito que o equilíbrio relativo que eu tive, relativo, porque eu não deixei de sentir, eu procuro entender, né, o que está passando e tomo as medidas preventivas, ou pelo menos as medidas equilibrantes, né? Agora, a pessoa que fica só na internet, fica nos grupos, WhatsApp, Facebook, não sei o que, relatando grupos de internet, relatando sintoma, pegando dos outros, essa não sabe. Essa não sabe. Né? E outra, vendo jornais, assistindo televisões, comentando com pessoas que só falam de doença, essa não sabe. Essa não cura. E outra, a gente percebe também que não estou falando todos não, muitos dos nossos colegas, nossos companheiros que sentem, eles não tomam providência de ir ao médico, né? Não tomam providência de fazer um tratamento. É assim, eu acredito que a medicina me ajuda. Pronto, vou na medicina, vou no psicólogo, vou no psiquiatra, pronto. Eu estou tomando uma iniciativa e seguir o tratamento. Isso já é uma forma de enfrentar. Não, eu não acredito que isso me cura. Então, é a religião. Então vou na religião, vou acreditar naquilo. E vou tomar minhas providências. O que a religião me orientar, eu vou fazer. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que tomando um remédio, vou tomar o remédio. Então, precisa que a pessoa, as senhores da sua vida, não deixar terceirizado. Porque o que eu percebo muito é que muitos, nem todos, mas muitos, deixa por conta, né, da medicina, da terapia, do remédio. Não, eu acho que se eu tomar o remédio, melhora. A gente tem muito caso de pessoa que toma remédio e nunca melhorou. E fica na dependência do remédio, e o remédio às vezes não faz mais aquele efeito esperado. Ele volta no psiquiatra e ele aumenta uma dosagem maior, um remédio novo, e vai entrando nesse ciclo aí que não sai. Então precisa que a pessoa se conscientize que a coisa depende mais dela do que dos outros. O remédio, a religião, a terapia é só um coadjuvante, é só uma coisa que vai complementar a minha atitude. Na verdade, o que vai nos equilibrar é a nossa atitude, nosso querer, a nossa vontade de melhorar, né? Embasado nos exames médicos, né, clínicos, cardiológicos, que falam que a gente não tem nada, né? E que então, se é cardiológico, se não é da doença do corpo, então o que eu tenho que pensar? É do físico, aliás, é do psicológico. Se não é do corpo, é do psicológico. Então, se é do psicológico, eu tenho que tratar o psicológico. O que tem disponível para fazer o tratamento psicológico? Remédio, psiquiatra e às vezes religião. Né? A religião ajuda. Então, eu vou me embasar nisso aí. Não está dando certo? Então, vou procurar outros meios. Que às vezes você vai na religião, vai no psicólogo, vai no psiquiatra e não resolve. E aí? Vou procurar outros meios. Que outros meios seriam? A opinião dos outros sobre essa coisa da energia, né? Essa coisa da influência de energias negativas, de outras pessoas, de lugares. E vou estudar sobre isso e vou colocar em prática aquilo que... Então, é por iniciativa, mas eu percebo nas pessoas e percebi em mim. Quando eu tomei a iniciativa de enfrentar, peraí, não, eu tenho medo de ir no supermercado, eu tenho medo, mas que diferença faz de eu passar mal no supermercado ou em casa? Em casa eu passo todo jeito. Então, resolvi, eu tenho medo de viajar, né? Mas que diferença faz
se eu passar mal na viagem ou em casa. Não é? Então, são esses questionamentos que a gente tem que fazer e enfrentar, e mudar, e alterar essas coisas em nós. Porque é isso que vai fazendo a gente mudando e alterando a nossa química cerebral. Senão, nada muda, nada muda. Então, é isso que eu gostaria de deixar, assim, como uma dica. Não parem de fazer. Se optaram pelo tratamento, pela terapia, pelo remédio, pela religião, não parem. Porque tem muita gente que vai no terapeuta, vai numa, duas sessões, acha que melhora. Não melhora. Vai uma ou duas vezes no psiquiatra, toma um remédio e acha que toma um remédio 2, 3, 10 dias, acha que melhora. Não melhora. Mas ainda assim, eu acredito que fora o tratamento, a gente tem que fazer a nossa parte. Não deixar que só por conta do remédio, não deixar só por conta do terapeuta, porque isso não vai agir sozinho em nós. Precisa da pessoa tomar a iniciativa. E olha, gente, que eu conheço muitas pessoas, muitas, não é pouca não, que fica sem fazer nada e fica esperando um milagre. E entra nas redes sociais, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, meu Deus, e não sei o quê. Mas assim, o que você tá fazendo para melhorar? Nada. Aí sente uma coisa, vai lá no grupo e fala um punhado de coisa. Aí vem outro e repete a mesma coisa. Eu tô sentindo. Então entra naquele ciclo, mas o que é de efetivo que a pessoa está fazendo para mudar? Muitos, gente, não é pouco não, muitos. Não fazem nada, nada. Aí não sara. E eu volto a falar e reafirmar. Eu acredito no equilíbrio sim, certo? Acredito no equilíbrio sim. Mas desde que, se a pessoa toma remédio, ela toma o remédio, mas toma iniciativa, né? Ele faz a terapia, mas muda as coisas em si, né? Vai na religião, a religião dá suporte, mas ele altera as coisas em si. Porque sem a pessoa mudar, enfrentar os medos, perceber o que está causando aquilo, né? E buscar, né, alternativa, largar as dependências, né, deixar de ser dependente das pessoas, das coisas, aí sim ela vai ter uma luz no fim do túnel, vai ter um norte. Mas se continuar, né, nessa coisa de só no remédio, só na terapia, sem ela querer fazer as transformações, não vai atingir o objetivo, não vai, né? E aquela de ficar esperando milagre, fica sentado esperando, estou sentindo isso, vou deitar, como se a cama fosse o remédio. Eu estou sentindo mal, vou tomar um banho frio, como se a água fosse o remédio, né? Então, não adianta. A gente tem, e outra, precisamos também despir de preconceitos. A pessoa fala, é energia, né? O que a gente sente às vezes é energia. Eu não acredito nisso. Mas tem muita coisa que a gente não acredita e existe, né? Pensa bem, você vai no médico, o médico fala, você não tem nada, você fez o exame do coração, da cabeça, de tudo, né? Esmiuçou você por dentro, não tem nada. Então, pronto, no corpo não é. Mas como que explica que eu vou lá no shopping, cheio de gente, e eu começo a passar mal lá? De onde que é isso? Se o médico falou, os exames, tudo falou que não é do corpo, de onde que é então? Não é? Eu não acredito em energia, mas e aí? Como é que eu explico um negócio desse? Eu estou conversando com a pessoa, é aquelas pessoas muito negativas, e assim que eu começo a conversar com ela, eu começo a sentir os males que ela sente. Tudo que ela fala ali, eu estou sentindo. Então, o que é isso? Eu começo a sentir mal, sentir falta de ar, sentir dor de cabeça, sentir fraco. O que é isso? Então, se o médico falou que eu não tenho nada no corpo. Então, pessoal, eu convido a gente ser racional, entendeu? Usar um pouco a razão. Não deixar que o medo assuste e tome conta de nós, assim, com tanta... Peraí, não, eu já senti isso, né? Já li sobre isso, falei que as energias me fazem mal,
eu vou ver como é que eu faço para liberar isso, para dissolver isso. Não é isso? Então, é isso que eu convido, sem preconceito, porque muita gente fala, eu não acredito. Quem não acredita vai ficar a vida inteira assim, não é? Como é que a medicina explica uma coisa dessa? Né? Se fala que você não tem nada no corpo, né? Então eu preciso acreditar. E se tem outras pessoas, eu ouço outras pessoas, vejo relatos de outras pessoas falando, né, nessa coisa que as energias me influenciam, que eu tenho, né? Eu tenho como me livrar disso. É só fazer um teste. Você está em casa, tá bom. Você vai lá no mercado e passa mal. Tem uma razão aí, não é? Então é nesse sentido que eu gostaria que vocês analisassem, né? Que eu gostaria que vocês pensassem, né? Sem nenhuma intenção de incutir a minha ideia em vocês, mas eu estou assim, uma forma de ajudar, de mostrar de como eu fiz, como eu tento fazer. Eu assim, vou ser sincero, eu acredito nessa coisa de energia, por quê? Por quê? Porque se fosse só psicológico ou alguma outra coisa, a gente melhoraria. Você tomaria o remédio, fazia terapia, melhoraria, né? E como você explica essa energia, esses males que a gente sente quando está aproxima de lugares muito tumultuados ou conversa com pessoas muito negativas? Como que explica isso? Esse toque eu gostaria que vocês observassem e se autoanalisassem. Se fizesse teste, já que eu não vou morrer disso mesmo, né, que a ciência fala que a gente não morre, a gente passa mal, mas não morre, então, já que eu não vou morrer, vamos testar. Ah, eu tenho costume de passar mal no mercado, então tá, eu vou lá no mercado. Ah, mas eu tô com medo. Não, eu chego lá na porta, fico um pouquinho, a hora que o medo passar um pouco, eu entro. Se começou a passar mal, eu volto. E vai repetindo isso nos dias. A terapia cognitiva comportamental, ela é baseada nisso. Uma das facetas dela é induzir ao paciente confrontar os medos aos poucos, né? O que lhes causa medo. Lugar público, tem medo, eu vou lá, fico um pouquinho e vou embora, tô com medo. No outro dia volta e fica mais um pouco, até esse medo diluir. É assim que funciona, né? Porque a gente vai acostumando com aquela energia. Mas, assim, isso equilibra. Eu acho que cura. Não sei. Eu assim, igual eu falei no outro vídeo, eu acredito na cura pra mim, é aquela coisa que você não precisa de médico, você não precisa de terapeuta e você não precisa de remédio. Se eu falo que curei, mas ainda tomo remédio, eu não estou curado. É isso? Se eu falo que curei, mas ainda vou no médico, eu não estou curado. Né? Então, eu acredito assim, a cura é aquela coisa que você não sente mais e que você não depende de mais ninguém, de nada. Então, não sei quando, eu não conheço nenhum que vivencia isso. E como as coisas, se for a energia, partindo do princípio que é energia, se for energia, a gente sempre vai estar rodeado de coisas negativas, de pessoas negativas, de lugares mais pesados, lugares menos pesados, e quem for mais sensível vai sentir. Então, se for partindo dessa teoria, né, a pessoa tem que aprender a trabalhar essas energias que vêm de fora, que não são delas. Aí já seria capítulo para um outro debate, né? Para uma outra pesquisa, mas eu sugiro a vocês pesquisarem sobre isso. Tem temas e assuntos interessantes sobre isso aí, viu, gente? Quem tem ouvido de ouvir, ouça, e que tem olhos de ver, veja. E tire as suas conclusões. Eu estou tirando as minhas, né? Então é só isso, para não ficar muito longo, né? Para finalizar essa série. Futuramente, daí uns dias, eu vou ver se eu consigo gravar mais alguma coisa, tá bom? Se alguém quiser sugerir alguma coisa, eu peço que vocês, se tiverem interesse, quiserem, né, compartilhar, dar o like no vídeo, e só no sentido assim, de quanto mais pessoas atingir, né, isso se as pessoas, se vocês estiverem agradando também. Se não tiver, não vai ter objetivo, né, não vai ter finalidade. Mas se estiver agradando, por gentileza, compartilhe e dê um like aí,
para que o vídeo fique mais assim acessível a outras pessoas, tá bom? Então, até a próxima, e eu peço a vocês que analisem tudo isso que eu falei aqui. Tire as suas conclusões, não leve a minha versão como verdadeira, que seja só um ponto de início para pesquisa, para estudo, e tire as suas próprias conclusões, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.